Fala, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui para promover mais uma reflexão que talvez possa mudar a sua vida. Então já comenta, compartilha aí no canal, compartilha esse canal. Tenho certeza que essas instruções, essas reflexões estão sendo muito abençoadoras para a tua vida, tá bom? Então comenta aí se você deseja que esse vídeo chegue a mais pessoas. É muito importante a sua participação, tá bom? Salmo 23, um dos salmos mais lindos, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada tenho falta. Talvez um dos mais conhecidos, talvez um dos mais ministrados, pregados, enfim. Mas é interessante que uma das características da ovelha é ouvir. A ovelha não é um animal com faro aguçado, com o seu olfato, né, aguçado, mas é um animal que tem a sua audição muito bem reforçada justamente para seguir a instrução. Uma das características que faz com que ela seja verdadeiramente bem alimentada, essa característica beneficia para que a ovelha seja bem cuidada. Por quê? Porque ela, com a sua audição melhorada, a sua audição bem aguçada, ela consegue ouvir a voz do seu pastor, para que o pastor consiga conduzir a ovelha a pastos verdejantes, para que o pastor consiga conduzir a ovelha em segurança para o rebanho e lugar de águas tranquilas, lugar onde vai ter alimento suficiente. Olha só que coisa interessante. Mas quando nós não paramos para ouvir a voz do pastor, não tem alimento. Quando a gente não para ouvir a voz do pastor, não tem segurança. Quando a gente não para ouvir a voz do pastor, tudo vai para água abaixo. Costumo dizer que no meio dos sábios eu só tenho ouvidos. Então ouça mais. Talvez essa reflexão possa ser óbvia, mas eu vejo muita gente falando. Minha opinião é essa, minha opinião é aquela, mas não param para ouvir. Então a gente precisa, nesse tempo, verdadeiramente parar. E isso é uma das características de humildade, é uma das características de uma pessoa humilde. Ela está sempre parando para ouvir pessoas que sabem mais do que ela. Isso é muito importante para a gente poder crescer, e crescer em todos os aspectos. Pessoas que ouvem mais se desenvolvem mais, pessoas que ouvem mais aprendem mais, pessoas que ouvem mais conseguem crescer de forma mais saudável. Então, como eu vou ser tratado pelo pastor? Quando eu falo o pastor, não estou falando só do pastor, os pastores aqui na terra, mas eu falo o pastor principal, o pastor Jesus. Jesus disse que ele era o bom pastor e ele dá a sua vida pelas ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Então, como é que o pastor Jesus vai nos conduzir a pastos verdejantes? Como é que o pastor Jesus vai conseguir conduzir as ovelhas até um ambiente de águas tranquilas, a um ambiente de segurança? Como é que o pastor vai conseguir tirar a ovelha de uma situação de perigo? Como é que a gente vai conseguir ter essa sensação de segurança se nós não estamos parando para ouvir o bom pastor? Cara, Jesus está disposto a dar a vida por nós. Na verdade, ele já deu. Ele deu a sua vida 2000 anos atrás, quando ele se entregou, derramou seu sangue pela propiciação dos nossos pecados. Ele nos livrou da morte. Enfim, Jesus já deu a vida dele. Mas nós não estamos conseguindo verdadeiramente ouvir as instruções. Confundimos com tantas outras coisas. É muito importante que você pare para ouvir. Ouvir sempre vai ser a melhor parte, tá? Sempre vai ser a melhor parte. Então para um pouquinho, cara. Se você, às vezes a gente tá vivendo consequências na nossa vida, poxa, porque a minha vida não dá certo, poxa, porque eu tô vivendo umas dificuldades ali, umas dificuldades financeiras, às vezes falta de parar um pouquinho para ter comunhão com Deus e parar para ouvir os ensinamentos dele, para ouvir as direções dele. Às vezes a gente tá tomando as decisões erradas, eu fui por esse caminho, não deu certo. Para ouvir o pastor, para ouvir aquilo que o bom pastor tem a te dizer, cara. Comunhão, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, oração não é monólogo, é diálogo, é você parar para ouvir Deus também. Às vezes a gente quer só falar, Senhor, essas são as minhas necessidades, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é isso que eu desejo. E cara, deixa eu dizer algo muito, muito pesado para você. Deus conhece as tuas necessidades. Deus conhece você por dentro, Deus conhece os teus pensamentos, Deus conhece o teu coração, Deus conhece as intenções dos teus pensamentos. Deus te conhece. Nós precisamos parar para ouvi-lo. Porque quando eu ouço Deus, eu consigo ter a resposta para que eu possa ser guiado. Qual decisão eu vou tomar? Por qual caminho eu vou precisar percorrer? Por qual direção eu vou? Tudo isso vai ser esclarecido quando eu paro para ouvir a direção do pastor. É muito importante. E às vezes a direção do pastor não vai vir, Renan, Deus vai rasgar os céus, vai vir de forma visível.
Às vezes não, cara. A direção do pastor, às vezes, está a gente parar um pouquinho para mergulhar na palavra. Tudo que você precisa está na palavra. A revelação de Deus está aqui escrito e nós não damos a devida importância às escrituras nesse tempo. Então a gente vive num tempo onde os cristãos não estão dando prioridade ao que é mais importante, as escrituras. Cara, esse é o manual de instrução que nós temos. É isso que vai nortear a nossa vida, é isso que vai guiar a nossa vida e guiar os nossos passos. O que é que Jesus faria no meu lugar? Jesus faria... o que é que está escrito na palavra acerca desse assunto? O que é que Jesus faria? E meus passos, o que faria Jesus? Então eu preciso pensar um pouco mais sobre isso. Às vezes a gente quer os benefícios do pastoreio de Cristo, as águas tranquilas, eu quero as bênçãos, eu quero os benefícios, eu quero as riquezas que existem. A riqueza maior que existe em estar com Cristo é ouvi-lo. Essa é a riqueza maior de estar com Jesus. A riqueza maior de estar com Cristo é ouvir a sua voz, cara. E se você está parando para ouvir a voz de Deus, significa que você quer, estar em um ambiente de segurança. O mundo hoje, a gente sabe o que está acontecendo, né? Os valores sendo invertidos, o mundo está de cabeça para baixo. Irmãos, nunca se houve um tempo onde está sendo necessário parar para ouvir Deus. Nunca, sempre foi necessário parar para ouvir Deus. É imprescindível, não tem como não parar. A instrução do pastor faz parte da sobrevivência da ovelha, mas é muito importante que você saiba algo. Nós estamos num tempo que existe uma exigência, existe um nível, um grau de importância maior de você parar para ouvir. É muito importante nesses dias. Então ouve, Deus conhece você, então não precisa você estar toda hora falando das suas necessidades. Cara, Deus te conhece. Sabe o que você precisa fazer? Se lançar no pastoreio de Jesus. Então às vezes a gente quer as bênçãos, os benefícios, mas a gente não quer parar para ouvir. E parar para ouvir custa caro, cara. Parar para ouvir custa caro, porque você tem que mergulhar nas escrituras, você tem que gastar tempo com oração, você tem que gastar tempo na presença de Deus, você tem que viver de fato o que é estar com Cristo. Estar com Jesus não é apenas, viver um romantismo. Será que eu vou sentir alguma emoção e ler a Bíblia e pegar a palavra? Meu Deus, eu preciso de todo aquele clima, eu preciso de uma guitarra, eu preciso de um violão, eu preciso dos instrumentos, eu preciso do músico da igreja fazendo um sonzinho enquanto eu oro aqui, porque eu não consigo orar sem música. Não tem a ver com emoção, tem a ver com decisão. Tem a ver com você parar e dizer assim, eu preciso orar. Tem a ver com você parar e dizer assim, eu preciso ouvir Jesus, eu preciso ouvir Deus falar comigo, eu preciso parar e eu preciso ler o que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui na palavra é o reforço, aquilo que é a força que eu preciso, é a resposta que eu preciso. Tudo aquilo que você precisa para viver, para trilhar o caminho dessa vida, está escrito nas escrituras, está na palavra. Eu preciso viver e andar por essa palavra, Então, às vezes a gente quer os benefícios do pastoreio, mas a gente não quer o sacrifício que há em parar para ouvir. É um sacrifício. Porque muitas vezes nós queremos ensinar a Deus. Senhor, faz assim. Senhor, trabalha dessa forma. Senhor, é dessa forma. Quantas vezes eu não já orei a Deus dizendo assim, Senhor, por que não é desse jeito? Cara, não vai ser do teu jeito. Para ouvir. Jesus, em todos os aspectos, Jesus sempre vai ser mais inteligente do que você. Não tenta ser mais inteligente do que Deus. Os caminhos dele são maiores do que os seus. Os pensamentos dele são insondáveis. Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para você. A vontade dele é boa, agradável, perfeita. Não tenta ensinar Deus a trabalhar, cara. Você vai dar errado. Nós não podemos convencer Deus a abençoar o que nós estamos fazendo. Nós precisamos seguir os planos de Deus que já são por si só abençoados. Durante muito tempo eu quis, Senhor, abençoa isso, faz isso na minha vida. Não, vamos seguir o que Ele tem pra gente. Vamos seguir o fluxo dele e vai tudo dar certo. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então, cara, para ouvir. Você quer ser pastoreado? Eu vejo muitas pessoas nesse tempo que elas não sabem o que é ser pastoreado. Às vezes assim, ser pastoreado é ir para a igreja, ser pastoreado é ir para os cultos, é levantar as mãos, é cantar. Não. Ser pastoreado não é frequentar uma igreja, ser pastoreado não é cantar, ser pastoreado não é estar... Você pode estar firme em todos os trabalhos da igreja e não andar com Jesus. Você pode estar firme em todos os trabalhos da tua denominação e você pode mesmo assim estar negligente em estar ouvindo o Senhor. Você não pode estar negligente em ouvir o Senhor, Você não pode, cara. Jó, ele teve
uma experiência muito pesada com Deus. E no final no final do livro, diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não. Agora eu te conheço ao ponto dos meus olhos te contemplarem, os meus olhos te veem. Então eu preciso viver com Deus e não apenas conhecer sobre Deus. Tá bom? Você quer ser ovelha? Uma das principais características da ovelha é a audição. Então para um pouquinho de falar e ouça mais. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. É muito importante que você continue agregando nesse canal. A tua mensagem é importante, o teu compartilhamento é importante, o teu like é importante, o teu feedback é importante. E vamos crescer. Em nome do Senhor Jesus, um abraço.